Fala galera do Pautas e Táticas, o que é mais importante para você num time de futebol? Você dá prioridade à qualidade individual dos jogadores ou você dá ênfase à organização coletiva? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, mas antes de começar eu quero agradecer muito a você que já é inscrito no nosso canal e a você que chegou aqui pela primeira vez. Eu espero de coração merecer a sua inscrição. Se esse vídeo não for suficiente, navegue pelo nosso canal. Tenho certeza que algum vídeo vai te convencer, vai te envolver e você vai abraçar aqui a causa do Pautas e Táticas. E se ainda assim você não se convencer de que o nosso canal tem qualidade, sugira algum tema. Vamos ver se abordando o tema que você quer ver sendo discutido aqui no canal do Pautas e Táticas, eu consigo te trazer para a nossa família que está crescendo cada vez mais. Eu quero agradecer muito a todo mundo que vem participando e que vai compartilhando para os amigos o nosso conteúdo. Bom, para começar o nosso vídeo, eu quero aqui analisar algumas coisas que já foram ditas por pessoas influentes no meio do futebol quanto ao nosso tema de hoje. Bom, todo mundo conhece o comentarista e ex-jogador Walter Casagrande, da TV Globo, que em certa transmissão de um jogo da seleção, ele chegou a criticar o Tite ao dizer que nós sofríamos de uma contaminação tática, em que toda essa ênfase à organização coletiva do jogo estava privando os craques de terem liberdade para poder ter o seu talento potencializado dentro de campo. Outro que também fez uma declaração muito nesse nível, lá atrás, em 2003, foi o Florentino Pérez, quando ele perdeu o Clô Makelele e o Fernando Hierro na mesma janela de transferências e trouxe o David Beckham para reforçar aquele Real Madrid dos Galácticos. Entre outras declarações, ele disse que não se importava em perder grandes defensores, que os adversários ficassem com os melhores defensores, os melhores volantes, ou queriam precisar deles quando enfrentassem o Real Madrid, que ele não se importava de ter um time que sofresse 3 gols por jogo se ele tivesse um ataque capaz de marcar 4 gols por partida. Ainda disse que os craques não precisavam de sistemas táticos complexos, que eles atrapalhavam o rendimento deles em campo, que esses sistemas faziam com que os jogadores ficassem presos a obrigações e não se soltavam em campo. Será que esse tipo de declaração ela é verdadeira? Bom, muita gente usa de forma errada o exemplo da seleção de 70 do Zagallo ao dizer que o treinador conseguiu escalar 5 camisas 10 no mesmo time. De fato, eram 5 camisas 10. De fato, todos usavam a camisa 10 nos seus respectivos clubes. Mas na época, o camisa 10 ele tinha um intuito, principalmente após a era Pelé, depois que o Pelé surgiu na seleção brasileira em 1958, de que o camisa 10 era o grande craque do time, não exatamente a função. A função de camisa 10 dizia respeito ao ponta de lança, e só quem era ponta de lança de fato daqueles 5 nomes eram o próprio Pelé, o Rivelino no Corinthians, o Pelé no caso no Santos, e também o Tostão no Cruzeiro. Os outros 2 camisas 10, no caso, eram o Jairzinho, do Botafogo, que era na verdade um centroavante e foi escalado na ponta direita daquele time do Zagallo em 70, e também o Gerson, que era um segundo meio-campista, numa época em que se jogava com um 4-2-4, e aí o Gerson jogava ali como um médio volante, jogando um pouco mais atrás, um pouco mais recuado na organização do jogo e na saída de bola. E aí muita gente diz que ele conseguiu escalar 5 camisas 10 no time, porque os melhores é que tinham que jogar. Ele, na verdade, só fez algumas adaptações naquele time para que todo mundo pudesse jogar. Como ele tinha o Carlos Alberto Torres, que passava muito na lateral direita, ele escalou Jairzinho na ponta, porque a tendência dele natural era de se apresentar como um ponta. Ele só mudou o ponto de partida, mas a função dele continuou compatível com a sua posição. Até porque ele tinha 2 pontas de lança, que eram o Pelé e o Tostão, fazendo esse revezamento. Quando um recuava, o outro atacava a área. E o Rivelino iniciava seu posicionamento na meia esquerda, quando o time tinha a bola, e abria para a ponta esquerda, quando o time não tinha a posse. Então, o Zagallo era um treinador que mesmo em 70, mesmo à sua época, era moderno e conseguiu encontrar uma solução tática para poder encaixar os jogadores dentro de um coletivo. Ainda falando de seleção brasileira, a gente pode citar a decantada seleção de 2006, que não deu muito certo por N razões, principalmente por conta da sua preparação errada, mas também devido à escalação errada de alguns de seus principais craques. Aquele time tinha o chamado quadrado mágico, que era composto por Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo
e Adriano. O Kaká no Milan jogava como um ponta de lança, o Ronaldinho como um ponta esquerda em um trio de ataque. E aí os dois se viram jogando como armadores mais centralizados no meio-campo. E tanto o Ronaldo quanto o Adriano eram centroavantes que chegaram até fora de forma, pesados na Copa do Mundo. Por mais que eles tivessem qualidade para jogar fora da área, eram dois jogadores que ocupavam uma zona de campo muito semelhante. E aí, obviamente, que isso não iria dar certo. Com 4 jogadores fora de posição, sendo assim os 4 principais jogadores, não tinha como dar certo, e por isso que a produção daquele time deixou tanto a desejar. Aquele mesmo time em 2005 produziu bastante e teve muito sucesso. Aquele time teve o Ronaldo e os laterais, que eram muito ofensivos, o Cafu e o Roberto Carlos poupados. O Parreira, na época, tinha convocado o Cicinho para a lateral direita e o Gilberto para a lateral esquerda, e poupou o Ronaldo colocando o Robinho na ponta direita, o que propiciou a Kaká e Ronaldinho que jogassem em suas posições, e o Adriano sendo o único centroavante. Foi por isso que aquele time voou na Copa das Confederações de 2005 e também ao longo de jogos das eliminatórias para aquela Copa do Mundo. E aí na Copa, quando chegou todo mundo, alguns fora de forma, outros fora de posição, obviamente a coisa desandou e não deu certo. Outro exemplo é o próprio Real Madrid, do Florentino Pérez, o time dos Galácticos. E aí o Beckham, quando foi trazido e ele não trouxe nenhuma reposição para o Makelele, o Beckham, que jogava como um winger pela direita, mesma posição que o Real já tinha o Luís Figo, foi adaptado como um segundo volante. E obviamente também não iria dar certo. O Beckham jogando mais recuado e jogando fora de posição, ele iria dar errado. Não seria empilhando os jogadores, e esse era o grande plano do Florentino, que era ter grandes craques no time, dar liberdade para eles, que eles iriam se entender em campo por si só. Isso obviamente não deu certo, e aí o time dos Galácticos acabou ganhando bem menos do que poderia e do que prometia com todo aquele investimento do Florentino Pérez. Uma coisa que a gente tem que enfatizar com todos esses exemplos, e a maioria deles do futebol do passado, é que até a década de 2010 a gente vivia a era onde o futebol era feito de especialistas. O que seriam os especialistas? Jogadores que faziam apenas o que suas posições demandavam. Isso foi muito bem explicado pelo Edmundo, ex-jogador e hoje comentarista, numa entrevista que ele deu para o Bola da Vez, a ESPN, há alguns anos atrás, onde ele se imaginou jogando num sistema tático hoje, onde quase matou a posição que ele jogava, que era a de segundo atacante, por exemplo, num 4-2-3-1 ou num 4-3-3. O Edmundo disse exatamente dessa forma: na minha época, eu tinha uma função muito simples de se executar. Eu tinha que dar opção de jogada ao lado em que a jogada acontecia, invadir a área e ou finalizar ou servir o meu companheiro de ataque. Essa basicamente era a minha função. Se eu jogasse hoje em dia, eu teria que jogar aberto por um dos lados do campo, dando amplitude às jogadas, marcando o lateral na função defensiva, fechando a marcação quando a saída de bola acontecesse pelo lado oposto ao meu. Então eu seria um jogador multifuncional. Essa é exatamente a grande mudança. Sai de cena a era dos especialistas e entra em cena a era dos jogadores multifuncionais, que são aqueles que podem desempenhar múltiplas funções em campo. Isso não quer dizer que, necessariamente, eles tenham que jogar em várias posições, mas os jogadores precisam saber que os sistemas táticos fazem transições, o que não se fazia nessa era dos especialistas. O sistema tático era praticamente só para se defender, e quando se atacava, o time bagunçava o seu desenho, e hoje em dia já não é mais bem assim, desde a década de 2010, onde os jogadores hoje em dia precisam ter uma função para atacar, às vezes até mais de uma, dependendo da estratégia que o técnico impõe, dependendo também do encaixe com o estilo de jogo do adversário. E aí também precisa ter uma outra função para defender. Muitas vezes o jogador joga numa posição quando o time está atacando e joga em outra quando o time está defendendo. Isso denota aí uma mudança de postura e uma mudança da organização do futebol como um todo. Esse tipo de mudança fez o Diego Simeone, inclusive, falar em uma entrevista, ainda durante a pandemia e antes da volta do futebol durante a pandemia. Ele deu uma entrevista a um veículo argentino, também por meios virtuais, onde ele foi questionado se, por exemplo, Messi e Maradona poderiam jogar juntos. Ele disse que sim, que haveria espaço para poder encaixar os dois juntos. E aí o entrevistador perguntou para ele se haveria espaço nesse time também para encaixar, por exemplo, um Cristiano Ronaldo. E a resposta do Simeone foi muito sucinta e foi extremamente tática a explicação dele. Ele disse: acho que não.
Acho que muito dificilmente os três renderiam juntos, porque os três jogadores não cumprem funções defensivas. Se você tem um jogador no time que não marca, tudo bem. Se você tem dois, é difícil, mas dá pra jogar. Agora, se você tem três, é impossível. E isso ele fala justamente porque as características dos jogadores precisam ser respeitadas. Nem Messi, nem Maradona e nem Cristiano Ronaldo têm funções de marcação. São jogadores que precisam ser sustentados por um sistema tático sólido no seu aspecto defensivo. E aí muita gente vai poder citar, por exemplo, o Barcelona do Luís Henrique, que jogava com Messi, Suárez e Neymar. Mas mesmo naquele time, o Neymar cumpria uma função defensiva. Ele compunha uma segunda linha de 4. Ele compunha o meio-campo para que Messi e Suárez não marcassem tanto. Então, mesmo num time que tem 3 craques, pelo menos um deles vai ter que ser sacrificado defensivamente. É assim que se joga futebol atualmente. Outro exemplo que a gente pode dar é que a escolha do sistema tático ela deve ser compatível com as características do elenco. Vamos pegar como exemplo o Flamengo atual. Na verdade, vamos tentar explicar o Flamengo dos últimos 3 treinadores. O Abel Braga, por exemplo, no início de 2019, ele chegou a declarar que tanto o Vitinho, quanto o Bruno Henrique, quanto a Arrascaeta preferiam jogar pelo lado esquerdo, mas que não daria para os 3 jogarem juntos, porque ele não tinha 3 lados esquerdos em campo. Ele tentou impor um sistema tático dentro do elenco e simplesmente escolheu um jogador para encaixar numa característica pré-determinada dele para o elenco. E não é assim que se deve ser feita uma montagem de um time. Um time tem que ser montado a partir das características dos jogadores. Essas características devem ser respeitadas. É o tipo de elenco que você tem que dita que sistema tático você vai usar, e nunca o contrário. E foi exatamente isso o que o Jorge Jesus fez e que o Domenech Torrent não vem fazendo agora. O Jorge Jesus conseguiu encaixar o Arrascaeta e o Bruno Henrique no mesmo time. O Vitinho ele optou por ter na reserva o Arrascaeta jogando como um meia pela esquerda e o Bruno Henrique numa dupla de ataque. Já o Domenech Torrent impõe um sistema de jogo, que é o jogo de posição, onde ele não tem jogadores para poder fazer esse mesmo tipo de postura. Por exemplo, se o Arrascaeta prefere o lado esquerdo, ele teria que jogar mais centralizado. Os pontas dele precisam guardar mais posição e ele joga com 3 atacantes, ou seja, ele tem um Bruno Henrique mais aberto e longe do gol, e tem um Gabigol que joga num contexto muito específico de dupla de ataque, tendo que se virar de costas para o goleiro, o que não é a função dele, e colocando ele como um ponta só prejudicaria mais ainda o estilo de jogo dele, já que ele é um jogador extremamente ofensivo e que precisa jogar nos arredores da área. E é por isso que o Flamengo não vem dando tão certo, porque ele quis impor um estilo de jogo muito rapidamente num time que não tem características para isso. Então, para assimilar essas características, isso demanda tempo, isso demanda treino, isso demanda repetições à exaustão, e não vão ser em 10 rodadas de Campeonato Brasileiro, em 15 jogos oficiais, que isso vai acontecer. A torcida também precisa ter paciência para que ele encontre a melhor maneira de fazer isso, mas é claro, o Domi começou errado no Flamengo, porque ele quis impor algo que o time não tinha características para poder desempenhar. Mas aí provavelmente também alguém pode perguntar: ah, mas o meu time tem capacidade de investimento, ele tem poder aquisitivo para poder fazer ou querer fazer contratações e que um time jogue com as características que eu quero, com o técnico que eu escolhi, que eu contratei com convicção de que aquele é o estilo de jogo que eu quero no meu time. Bom, tem algumas etapas para você poder fazer essa montagem de elenco. Primeiro você precisa analisar a sua equipe, analisar quais são os pontos de carência, quais são os jogadores que você pode aproveitar, quais deles encaixam em determinada posição e quais deles você não tem no elenco de jeito nenhum. Daí sim, você vai ao mercado e busca jogadores que se encaixam para poder suprir essas carências dentro do seu elenco. E aí você busca nomes que resolvam o seu problema. Ainda citando o Flamengo de Jorge Jesus, por exemplo, quando ele vai ao mercado e busca o Pablo Mari, ele não cita nominalmente o Pablo Mari, até porque eles nunca trabalharam juntos. Pelo menos eu acho que eles nunca trabalharam juntos, né? Antes do Flamengo. Enfim, bom, ele busca o Pablo Mari porque ele pede a diretoria um zagueiro alto, técnico, rápido, que tenha um bom passe, que fosse canhoto para poder jogar do lado esquerdo da defesa. E aí o scout do Flamengo e também a sua comissão técnica fizeram uma análise de desempenho e chegaram até o nome do Pablo Mari, que estava na 2ª divisão espanhola, era um nome
palpável para o Flamengo poder trazer para o Brasil, e aí sim ele chega e encaixa perfeitamente no estilo de jogo e nas demandas técnicas e táticas que o Jorge Jesus pediu para ele no Flamengo. Da mesma forma, assim chega o Aymeric Laporte ao Manchester City. Se vocês forem ver o documentário da Amazon, né, All or Nothing, do Manchester City, vocês podem ver como é que o time faz as contratações, como é que o scout e a análise de desempenho do Manchester City chega aos nomes. E aí, quando eles perderam por lesão o Kompany várias vezes, o Otamendi naquela temporada, aí eles chegam até o nome do Laporte exatamente pelas características técnicas e táticas que o Guardiola pediu ao scout do Manchester City para poder localizar. E aí eles chegam ao Laporte exatamente porque ele demandava essas características que o time precisava. E é isso, galera. Com isso a gente chega à conclusão de que, na verdade, bons coletivos potencializam e fazem surgir naturalmente as individualidades. Se a gente for pegar, por exemplo, as últimas 4 seleções campeãs do mundo, quem era o grande nome da Itália em 2006? Da Espanha em 2010? Da Alemanha em 2014? E por mais que a França de 2018 tivesse ali um Mbappé ou um Antoine Griezmann, até mesmo um Pogba, algum deles se destacava mais do que os outros. O técnico da França, o Didier Deschamps, ele não era bastante criticado por fazer mais ali aquele feijão com arroz, um futebol mais pragmático, mais defensivo. Ele fez exatamente isso para poder priorizar as qualidades individuais dos jogadores fora de série que ele tinha no time. Então, a coletividade é muito mais importante. As individualidades elas vão aparecer conforme a coletividade for dando frutos, for dando andamento e for sendo bem executada. Os craques individuais só surgem num esporte coletivo se o coletivo estiver bem arrumado, e não o contrário. Não vai ser sempre uma reunião de talentos que vai resultar num grande time. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas, sugira seus temas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima!